Nessa aula, vamos falar sobre morfologia, formação do adjetivo. Também nós temos o primitivo, o derivado, o simples, composto e o adjetivo pátrio e locuções adjetivas. O primitivo é aquele que dá origem a outras palavras, por exemplo, alegre, bom e fiel. O derivado é o que vem do primitivo. Exemplo, alegria vem de alegre, bondade vem de bom, fielmente vem de fiel. Simples é formado de um só radical, alta, estudioso, honesto. Composto é formado de mais de um radical, super interessante. Eu tenho o radical super mais interessante. Surdo mudo, eu tenho um radical surdo mais mudo. Verde claro, eu tenho verde mais claro. E o adjetivo pátrio é aquele que indica origem, nacionalidade, naturalidade. Brasileiro, carioca, sergipano. As locuções adjetivas, né? É um conjunto de palavras que tem valor de adjetivo. Por exemplo, de anjo é igual a angelical, adjetivo. De mãe é igual a maternal, também adjetivo. De face é igual a facial. Então, quando eu tenho expressões de valor adjetivo formado com mais de uma palavra, eu tenho uma locução adjetiva. Numeral, palavra que indica quantidade, ordem, fração, multiplicação, ou um conjunto de elementos. Por exemplo, cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Os ordinais indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Os fracionários indicam divisão, meio, metade, um terço, um quarto. Os multiplicativos, como o próprio nome indica multiplicação, dobro, duplo e sextuplo. Os coletivos indicam um conjunto de elementos, uma dúzia, um semestre, uma centena. Pronome, palavra que acompanha ou substitui o nome. Ele também varia em gênero, número e pessoa. Gênero masculino e feminino, número singular plural e pessoa primeira, segunda e terceira. Classificação. Pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Exemplo, pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes pessoais do caso reto. Os do caso oblíquo, nós temos mim, comigo, contigo, o, a, lhe, se, consigo, conosco e por aí vai. Pronome de tratamento, é a forma como nós nos dirigimos às pessoas e às autoridades. Você, senhor e vossa excelência. Os pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, indica posse sobre alguma coisa. Os demonstrativos são aqueles que realmente apontam para alguma coisa, ou seja, este, esse, aquele e assim vai. Os pronomes relativos, o qual, a qual, cujo, quanto, são aqueles que relacionam uma palavra que foi dita antes com uma expressão que vem depois. Os pronomes indefinidos, pela própria natureza da palavra, eles indefinem alguma coisa. Algum, alguma, nenhum, algo, pouco, todo, outro, etc. Os pronomes interrogativos são aqueles usados nas interrogações, Qual, quais, quanto, quanta, quantos, quem, que. Verbo, palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Eles variam em pessoa, primeira, segunda e terceira, em número singular plural, em tempo, presente, passado, futuro, em modo indicativo, subjuntivo, imperativo e voz ativa, passiva e reflexiva. Exemplos. O time adversário marcou gol. Marcou é uma ação. Estou tão triste hoje, indica o estado, o modo de ser. De repente ficou triste, mudança de estado. De repente ficou triste. Trovejava sem parar. Fenômeno da natureza, trovejava. O advérbio é uma palavra que modifica o verbo, modifica o adjetivo ou modifica outro advérbio. As principais classificações, advérbio de modo, assim, devagar. Por exemplo, ele anda devagar. Anda como? Devagar, é o modo. Intensidade, indica a intensidade da expressão. Ele falou demais, demais. Falou de menos. Falou muito. Falou bastante, então indica a intensidade. Lugar, aponta para um espaço determinado. Adiante,
lá, aqui, ali, acolá, atrás e etc. Advérbio de tempo situa o enunciado em um determinado momento. Ainda, já, ontem, hoje, logo, antes, depois. E negação. Não, absolutamente, tampouco. Não faça isso. É uma negação. Em absoluto, né? Ou absolutamente, indica uma negação. A afirmação. Certamente, deveras, realmente, sim. Certamente ele se dará bem na prova. Ele está deveras preocupado. Realmente ele fez o correto. Então indica afirmação. Dúvida. Acaso, porventura, provavelmente, talvez. Talvez ele se saia bem. Então indica dúvida. A preposição, que também é uma palavra invariável, a exemplo do advérbio que nós acabamos de ver. A classificação das preposições, né? Nós temos preposições essenciais e acidentais. Por exemplo, né? As essenciais só funcionam como preposição numa estrutura linguística. A, ante, após, até, contra, desde, para, perante e etc. As preposições acidentais, ora funciona como preposição, ora como outra classe de palavra. Por exemplo, como, conforme. Conforme, às vezes, pode ser uma conjunção, às vezes pode ser uma preposição. Tudo vai depender do enunciado em que aparece. Durante, salvo, fora, mediante, exceto, senão, visto, né, etc. Nós temos também expressões com mais de uma palavra que funcionam como preposição. Exemplo, apesar de, em vez de, junto de, abaixo de. Então, o valor da preposição, ele é formado com a presença de mais de uma palavra. Toda vez que nós temos a palavra locução, quer dizer mais de uma palavra constituindo uma determinada expressão. Porque temos as locuções prepositivas, temos as locuções conjuntivas, temos as locuções verbais, né? Então, toda vez que a palavra locução aparecer, é porque tem mais de uma palavra configurando ou funcionando como uma classe determinada.